é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Eu estou aqui com o Gustavo Pimentel. Ele é do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, do nosso querido Valdo Vieira, né? E ele veio aqui esclarecer o tema viagem astral. Tudo bem? Tudo bem, Cris. Como vai você? Tudo ótimo, obrigado. Gratidão pela presença, uma honra estar contigo aqui no Enigmas, viu? Nós que agradecemos aí pela oportunidade. Ficou 2 meses sem vir, eles estão devendo mais 2 programas pra gente aqui, né? Gustavo, eu não quero perder tempo, nosso tempo é muito rápido e o pessoal quer saber. Explica para o pessoal o que é projeção astral, o que é viagem astral, é a mesma coisa? Sim, o termo projeção astral, viagem astral, ou como nós chamamos na projeciologia, na conscienciologia, né, de projeção consciente, são nomes dados para definir um fenômeno que todos nós temos capacidade de experimentar, vivenciar, que é o fenômeno da vivência fora do corpo físico, né, da projeção da consciência para fora do corpo físico. Diz para o pessoal como ocorre, explica para o pessoal como ocorre essa viagem astral. O fenômeno da projeção consciente ou da viagem astral, ele ocorre muitas vezes de maneira espontânea. A pessoa, durante o período de sono, ela tem um maior relaxamento do corpo físico e esse relaxamento ele propicia o desprendimento dos outros veículos de manifestação, dos outros corpos, né? E um deles é o nosso corpo emocional, o psicossoma ou mesmo perispírito, como é popularmente conhecido. E esse desprendimento desse veículo de manifestação, né, mais sutil nos permite vivenciar uma realidade numa dimensão diferente dessa nossa dimensão física, uma dimensão menos sutil, né, menos densa, menos material. E isso é justamente o fenômeno da vivência da viagem astral. Experimentar algo, uma sensação, realmente, uma vivência de você estar fora do corpo físico. Ok. Todas as pessoas podem experimentar ou tem algumas pessoas que não conseguem? Sim. O fenômeno, ele, como eu disse, ele pode acontecer de maneira espontânea, que é o mais comum, e ele pode ser induzido através de aplicação de técnicas, né? Inclusive, isso é o que nós trabalhamos na projeciologia, onde nós buscamos fazer o desenvolvimento da projetabilidade lúcida ou da viagem astral através da aplicação de técnicas para estimular a produção daquele fenômeno. Então, isso pode ser espontâneo, que ocorre muitas vezes com pessoas comuns que não estão trabalhando com isso nessa vida, vamos dizer assim, ou mesmo com pessoas que se tornam pesquisadoras desse assunto e que desejam vivenciar esse fenômeno para poder fazer as suas pesquisas. Ok. E qual que é a diferença, Gustavo, entre viagem astral e sonho? Legal, essa pergunta é muito boa, porque ela é muito comum quando a gente dá aula sobre projeciologia e a gente vê os alunos trazendo essa questão, né? O sonho, ele é um processo onírico do nosso cérebro, né? Então, ele costuma ter uma característica assim, de imagens, de uma coisa meio que sem pé nem cabeça, sem uma estrutura, um enredo, de fato. Certo. A projeção consciente, ela se torna uma coisa inconfundível quando a pessoa vivencia, porque você é o protagonista, você está se vendo, se manifestando e tomando as suas decisões ali o tempo todo. Então não é uma coisa onde você está sendo conduzida, é você quem conduz, né? E quando você desenvolve ainda mais o domínio da projeção, você consegue ao ponto de ter uma projeção de consciência contínua, como a gente chama, sim, onde você se vê fazendo o desprendimento do corpo físico. Então isso é forte o suficiente para a pessoa ter o entendimento de que aquilo se trata de uma projeção consciente. Esse estudo que vocês fazem, ele é um estudo que está ligado a algum tipo de religião
ou é apenas um estudo científico? Isso, é uma boa pergunta também. É um estudo científico, ele não tem nenhum apelo, nenhuma conotação religiosa, né? Isso é um ponto importante também, que a gente sempre traz para as pessoas, de que a vivência de fenômenos parapsíquicos, ou mediúnicos, né? Isso é uma coisa que não depende de crenças que essa pessoa venha a ter. Todos nós temos a capacidade de desenvolver essas percepções, de desenvolver o domínio da sensibilidade energética, parapsíquica, de uma forma técnica, né? E o que nós trabalhamos lá no Instituto é justamente o desenvolvimento disso com o olhar mais técnico, pesquisístico, para que a pessoa realmente consiga desenvolver um olhar de pesquisador para tudo isso. Eu tenho uma pergunta de um internauta que mandou para a gente. Ele quer saber o seguinte, se é possível, numa viagem astral ou projeção, né, encontrar com parentes que já morreram. Legal. É possível, a pessoa pode sim vivenciar uma experiência de ter contato com um ente querido, né, que já faleceu, ainda que isso não seja uma situação tão comum assim, tá? Mas, porém, é possível. É possível. É possível. E com extraterrestres também? Sim, se a gente pensa em termos de uma realidade multidimensional, com diversos planetas ao longo do universo, seria muito pequeno a gente pensar que apenas o planeta Terra tem a vida e também que apenas esse formato de corpo físico seja o único existente em todo o universo, né? Então, nós, de forma comum, observamos a presença, a participação, muitas vezes, de consciências extrafísicas ou de espíritos, né? Também, como é conhecido popularmente, participando de algumas atividades, né? E que eles têm realmente uma forma diferente, o que nos faz pensar aí que são seres extraterrestres. Ok. Quantas vezes por semana uma pessoa é capaz de se projetar? Nós dizemos que basicamente todo mundo se projeta durante o sono. O que não ocorre é a rememoração da experiência ocorrida fora do corpo físico. E aí tem toda uma explicação por trás disso, da dificuldade do nosso cérebro de processar o volume de informação captada durante o período extrafísico. Então, quanto mais a pessoa busca o entendimento, quanto mais ela estuda a respeito disso, maior vai se tornando a capacidade dessa pessoa de fixar, de reter as informações das vivências que ela teve durante o período extrafísico. Então, ela começa a ter uma sensação de que está tendo mais projeções, ou que, na verdade, ela está tendo mais rememoração das vivências. Por exemplo, qual o benefício master da projeção da consciência? Legal. O benefício maior que eu vejo é um aprofundamento no seu nível de autoconhecimento a um nível nunca antes visto. Tá? Quando você se olha distante daquele corpo físico que durante muito tempo você achou que era apenas aquilo, sim, isso por si só já é uma mudança muito grande de paradigma e de visão de mundo para a pessoa, né? Então esse por si só é um benefício muito grande, que faz com que ela comece a despender ali o medo da morte, que ela perca ali medo de coisas, situações na vida cotidiana dela, porque ela passa a olhar sobre uma ótica mais abrangente da vida. Tá? Qual é a diferença da morte para uma projeção? Do momento da morte para uma projeção? Legal. A morte é, de fato, quando há o desligamento do corpo físico, onde ocorre o desprendimento do veículo psicossoma, do nosso corpo espiritual, vamos dizer assim, né? De uma forma definitiva, né? Ele não vai ter um retorno, um reencaixe naquele corpo físico. E a pessoa tem consciência que está morrendo nesse momento ou não? Nem sempre. Isso tem muito a ver com o grau de lucidez da pessoa perante a essa realidade. Okay. Quanto mais ela entende essa realidade multidimensional, maior é a tendência de, no momento desse fenômeno, né, da morte biológica, ela consiga entender um pouquinho do que está acontecendo. Já a projeção, ela é uma vivência temporária fora do corpo físico, né, que a pessoa está experimentando e ela retorna para o
o veículo dela ali, para o corpo físico, após algum tempo de experiência, né? Então, a diferença básica é essa. Na projeção, você tem um retorno para o corpo físico e na morte biológica, você tem uma projeção única, vamos dizer assim, né? É consciente. Sem retorno. Bem, você que está ouvindo aí, você está gostando, né? A gente vai para um rápido comercial e o Gustavo vai voltar explicando muito mais sobre esse assunto, mas fica plugadinho aí, tá? Alô galera, para você que acha que a gente está em Gramado ou Campos do Jordão, se enganou. Nós estamos em São Caetano do Sul, no Celi Restaurante. Eu sou o Marcos Vinícius da TV Grande ABC e vou mostrar esse super restaurante para você. Vem! Celi, grande Celi, chefe premiada, filha do famoso Bico Fino, 3 ambientes muito acolhedores e com receitas irresistíveis, trazendo a moderna tendência em alimentação saudável, o Comfort Food. Nada mais é que o sabor que mexe com as memórias e traz uma deliciosa sensação de bem-estar. Buffet self-service aquilo, almoço de segunda a sexta-feira e almoço especial no domingo. Meu pai foi muito famoso, né? Os pratos dele, os tradicionais. Ele era chefe? Não era chefe, como nem eu sou chefe. Como não? Você é chefe, mas você é uma mulher da cozinha, que sabe qual é o negócio. Então, eu me considero uma cozinheira, porque eu não tenho a formação, né? Mas eu amo, é uma coisa que eu faço desde criança. Eu acho que cozinhar é um dom. Eu tenho uma mão de mãe e de avó, porque eu falo que é uma comida, é um comfort food. É aquela comida que você come na sua casa, que você lembra comida caseira da sua mãe. Outro dia mesmo eu fiz um bolinho de batata com carne moída. O moço, que por sinal ele está aí, ele pegou e falou: nossa, Celi, eu lembrei da minha avó, deu vontade de chorar quando eu comi o bolinho. Então é isso mesmo, sabe? É aquela comida mesmo caseira, que não entra caldos artificiais, sabe? De carne, galinha. Não. É comida com gosto, cheiro, perfume da essência da Muitas especiarias, curry, canela, noz moscada, cúrcuma e muitos pratos veganos e muitos pratos low carb. Que prato vegano, por exemplo? Que hoje é moda do vegano e tem gente que é vegana mesmo, então... É um filão muito grande hoje na gastronomia. Hoje nós temos quibe de abóbora e temos uma berinjela vegetariana, que ela é feita com quinoa e vegetais. E a turma adora. E o prato de doces, que eu vi a sobremesa ali? O pessoal passa mal mesmo, porque é um capricho a nossa mesa e são receitas antigas com novas, entendeu? O que tem ali? O que tem folhado? Nós temos panacota com calda de morango, tudo é feito aqui, a calda é feita aqui. E você fala que não é chefe, não é só cozinha. Não, mas é que eu gosto. E aqui tem 3 ambientes. A entrada é um ambiente pro verão. Despojado, né, pro verão. Que esse aqui é um ambiente totalmente privado. Parece. Isso, nós temos salas bem privadas, sabe? Quantas pessoas você atende? É cara cheia. Não, a gente atende umas 400, 500 pessoas. Tem lugar para 150. Eu espero que faça fila. Ai, tomara. Vai fazer sim, você merece, a tradição. Filha do Bico Fino, Celi. E agora, tem um outro ambiente. Que história é essa de quintal da Celi? Porque, ó, galera, o verão tá chegando. Então, vem comigo. Aqui é o quintal, né, Celi? Agora você até sorri, né? O céu aberto, as suas plantinhas que você estava falando aqui. Isso, adoro. Coquedamas, nós temos várias ervas, temos erva cidreira, temos o tomilho. Quer dizer que se eu falar assim, ó, eu queria tomar um chá de erva cidreira, se não tiver no cardápio, você faz. Ó, você tá vendo, né? Você tem tá vendo hortelã, tem manjericão, tem alecrim. Quer dizer, estamos no quintal, Rafa. Dá uma olhada no quintal aqui.
E Um esse lugar ambiente muito aqui gostoso. e aqui é disputado. É, muito disputado. Geralmente fica mesmo cheio de gente quando tá calor. Tá vendo, pessoal? E não é só por causa da comida. Tem que ter toda uma estratégia para montar um restaurante. Você ficou bastante tempo parado aqui em reforma, construiu Nossa, tudo isso. tudo fomos nós que bolamos, eu, meu marido, a minha gerente, que é a Mariana, minha norinha, nós três bolamos tudo. Facebook? Tem Facebook Celi Restaurantes. Facebook seria restaurante. Agora entra lá. Tem Entra foto lá já? que lá tem tudo. Tem foto, tem tudo dos buffets, dos doces. Tem sim, E tem algum várias. prato especial fora? Tem uma feijoada de quarta-feira. Tem, a nossa feijoada é muito famosa, muito mesmo. Hoje eu É a mesma fiz- feijoada que remete lá atrás também. Foi do jeito que meu pai me ensinou, só que hoje também a feijoada é diferente, né? A feijoada, ela é... Antes Menos era gorda. tudo isso mesmo. menos gorda. Eram todos os pertences juntos, hoje é tudo separado. Então, por mais que as pessoas... Ai, eu queria comer a feijoada, seu pai não é, porque é pela modernidade, né? Então, são novos tempos, né? Novos tempos aqui no Celi Restaurante. Se você ainda não conhece, está assistindo aí a TV Grande ABC no canal 3 da NET. Vem pra cá, Celi Restaurante, Rua Rio Grande do Sul, 425, centro de São Caetano do Sul, ao lado da Avenida Goiás. Venha conferir esse super ambiente agradável. Celi Restaurante. De volta ao programa Enigmas, aqui com o nosso amigo Gustavo Pimentel, que ele é um dos coordenadores lá do Instituto Internacional do Valdo Vieira, né, de Projeciologia e Conscienciologia. Mas antes de começar a falar com ele, eu quero dar alguns recadinhos para vocês. Se vocês querem nossos vídeos antigos, entre lá no Cron TV. Inscreve-se lá, olha. Clica lá, vocês vão receber todos os vídeos. Assim que for pro ar, vocês vão voltar com todos os vídeos lá. Cron TV. E também nós temos um convite para fazer para vocês, que vai haver um congresso do Instituto Internacional. Queria que você tirasse um close aqui para mim. Gustavo, fala um pouquinho desse congresso, vai. Perfeito. O Congresso de Autopesquisologia, ele vai acontecer esse ano na cidade de Brasília, né, do dia 15 a 17 de novembro. Será bem no feriado agora do dia 15. Esse é um congresso onde o IPC traz todos os pesquisadores que produzem ali alguma produção científica de autopesquisa e que vai expor o seu trabalho lá para as pessoas interessadas nos assuntos, né? Então tem que fazer reserva? Através do site do IPC, que é iipc.org. Lá tem um banner do congresso onde tem todas as informações, os trabalhos que serão apresentados, as cargas horárias e também o valor da participação, inscrição e tudo mais. Bom, pessoal, convite feito, hein? É imperdível. Você que está aí disponível nessa data, vá. Eu fiz vários cursos lá e é sensacional. Bom, temos mais aqui também o livro de projeções assistenciais, que vai ter lançamento aqui em São Paulo. Vamos falar um pouquinho desse livro, Gustavo. Essa é uma pesquisadora da Conscienciologia, que ela tem muitas vivências de experiência fora do corpo. E ela escreveu esse livro de uma forma didática e bem simples, né? Que tem o propósito de compartilhar as experiências dela. Nós teremos aqui em São Paulo um talk show com ela, que será no dia 16, na sexta-feira, às 19h30 às 21h30. É um evento gratuito que dá para ir conhecer um pouquinho do trabalho da autora. E a pessoa precisa ligar, reservar ou não? Não, esse evento ele tem uma participação livre, então é só comparecer ao local no dia. Você tem o endereço para passar para o pessoal? Sim, é Rua Afonso Celso, número 587. Fica na Vila Mariana, na cidade de São Paulo. É bem próximo ao metrô Santa Cruz. Então é dia 16 às 19h30. 19h30. O convite está feito, gratuito, pessoal, imperdível, porque assim... vai ter muito conhecimento lá, que é o que eles fazem muito bem. Bem, Gustavo, vamos voltar à nossa pauta aqui, tem muita coisa. Muita coisa para falar. Você estava falando, nós estamos falando de vários assuntos, inclusive pedidos ao nosso internauta, e um dos assuntos é o seguinte, Gustavo, como você decifrar que você teve essa projeção consciente? Uma pessoa que não teve ainda um contato com esse assunto, como que eu posso saber? A projeção consciente em si, ela é uma vivência muito forte para a pessoa, né? É muito comum que a própria pessoa comece a procurar por esse assunto porque ela teve uma vivência diferente. É muito real, né? É muito real, é muito autocomprobatório.
Então a própria pessoa sabe dizer para si mesmo. Mas a sensação é realmente de você se ver fora do corpo físico. Inclusive é comum esse relato das pessoas às vezes terem essa vivência e se observarem de longe, olhando para si. Meu diretor tem toda semana, viu, gente? Ele conta umas histórias assim muito interessantes. Bom, Gustavo, como desenvolver, existe como desenvolver dentro do Instituto essa autopesquisa? Tem algum estudo que pode ser facilitador? Explica para o nosso internauta. Perfeito. Existe sim a possibilidade do desenvolvimento da projetabilidade lúcida ou mesmo da viagem astral, né? Onde o aluno aplica técnicas que são desenvolvidas por pessoas que já tiveram o domínio da projetabilidade e que possuem esse domínio, né? Que vão desenvolvendo técnicas de otimização para que a pessoa tenha, de uma forma mais facilitada, a possibilidade de vivenciar o fenômeno. Isso é justamente o que a gente trabalha nos nossos cursos, né? Para que a pessoa saia da teoria, da leitura do que é isso e realmente busque ter as suas próprias experiências. Então, e você já teve alguma projeção consciente? Já tive algumas. Quando eu comecei no Instituto, eu tenho um perfil muito crítico de realmente buscar vivenciar aquilo que eu estou estudando, né? Para ver se realmente aquilo procede. Então, eu me lembro de uma primeira experiência que eu tive que me marcou muito, que foi logo nos primeiros meses de projeciologia, onde eu apliquei técnicas durante uns 6 meses, quase que diariamente, e num desses dias eu me vi me desprendendo do corpo físico. Eu tive toda a sensação do desprendimento e da abertura da clarividência do ambiente extrafísico, né? Aquilo foi muito forte e marcante para mim. E depois isso serviu como um motivador para que eu buscasse ter mais experiências. Mas tive, sim, diversas experiências ao longo desse período de estudo. Eu particularmente tive várias também. Tanto que me envolvi bastante, né, em fazer cursos no Instituto, que eu sou fãzona deles lá, entendeu? Gustavo, me fala uma coisa. Tem uma pergunta do internauta que é muito interessante. Ela pergunta o seguinte: abduções podem ser feitas através desse tipo de projeção da consciência? Olha, eu não sei qual seria a definição exata para a gente falar de abdução, mas eu poderia levar para um viés de a pessoa mudar de uma dimensão para outra, de um local onde ela se encontra para outra, claro, considerando a realidade ali do corpo espiritual, do psicossoma dela. Então, isso ocorre, essa mudança de dimensão, e naturalmente a pessoa desaparece do local onde ela está e aparece numa outra localidade, simplesmente pela sintonia que ela entrou ali, né? Então, eu faria a leitura talvez dessa forma. Tem mais uma pergunta do internauta aqui sobre essa questão. Ela pediu até para eu citar um nome, ela chama Regina, e ela é de Santo André. Ela pergunta assim: toda noite eu me vejo com seres estranhos à minha volta. Eu tenho dificuldades em saber se é uma realidade ou se é um sonho. Mas toda noite eu tenho tido essa sensação. Ela diz que tem contato. Perfeito. E ela se vê fora do corpo, mas ela não está na cama dela também. Uhum. Como que você veria isso, como projetor consciente que você é? É muito comum, muitas vezes, a gente ter uma vivência numa dimensão extrafísica e a gente ter contato ali com consciências numa forma diferente da que nós estamos habitualmente acostumados, que é o corpo físico, né? Então, isso ocorre, isso pode acontecer. Agora, o porquê disso estar acontecendo é um pouco complexo de eu tentar te responder de uma forma simplista, né? A gente precisaria entender o seu contexto de vida, o que está acontecendo, se essas consciências elas têm ligação de alguma forma, ou se tem ligação com o ambiente. Enfim, não dá para dizer e também não dá para afirmar que isso é uma projeção, uma vivência. Eu acho que carece aí de uma investigação da sua parte, de buscar um aprofundamento no estudo desses assuntos, para que você mesmo dê uma explicação para o que está acontecendo contigo aí nesse momento. Tá? A pergunta agora do Rogério Dugarte. Ele pergunta assim para você, que ele encontra com seres que são pessoas, mas me parecem seres negativos, que ele se sente muito mal
E se isso é uma projeção ou pode ser uma coisa da cabeça dele, no seu ponto de vista? Que é muito real, ele diz aqui. Perfeito. Bom, a própria pessoa, ela tem o sentimento quando realmente aquilo é algo que está acontecendo com ela, né? Eu diria para você confiar nas suas percepções e nas suas intuições. Agora, assim como na resposta anterior, o porquê essa consciência ou essas consciências estão se apresentando para você dessa forma é um motivo que eu acho que seria um bom start para você começar o seu processo de autopesquisa, de busca do autoconhecimento, né? O que está fazendo com que essas consciências estejam próximas de você. Qual é a relação dos chakras com a projeção da consciência? Perfeito, a relação é total, né? A gente que trabalha algumas técnicas projetivas para induzir o fenômeno, muitas técnicas elas focam em alguns chakras específicos que têm uma relação maior com a projeção consciente. A gente pode citar o esplênico chakra, que fica localizado aqui do lado esquerdo, na região do baço, né? Esse é um chakra importante para a distribuição energética do nosso corpo e que está bastante ligado com a projeção. Assim como o frontal chakra também e por aí vai. Mas a mobilização das energias, o estímulo nos chakras, eles têm uma relação direta com a vivência da projeção. Como aumentar o autoconhecimento com a projeção da consciência? Legal. A projeção, ela te dá uma possibilidade, ela te descortina uma realidade onde você começa a se enxergar de uma forma diferente, né? Entendendo que você está utilizando de um corpo físico, mas você não é o corpo físico. Isso por si só já é um bom aprofundamento. Agora, nós temos a oportunidade de ter contato com dimensões que mostram como nós somos de fato, né, fora do nosso corpo físico. Até ter acesso à realidade de vidas passadas, ambientes passados que nós já vivenciamos. Então, tudo isso é muito rico para a própria pessoa experimentar e vivenciar. Gustavo, a gente está nos nossos momentos finais. Eu quero que você convide as pessoas e fale um pouco do teu lado pessoal, do ser humano Gustavo, que te fez estar no Instituto e o que isso pode beneficiar as pessoas estando lá, né, para trazer essa inovação para a vida das pessoas. Bom, eu quando comecei meu trabalho no Instituto foi em 2009, quando eu fui fazer o primeiro curso. Foi no momento da minha vida que eu estava um pouco assoberbado de trabalho, eu estava num ritmo workaholic muito grande, aquilo me levou a ter uns problemas de saúde. E, naturalmente, quando a gente tem um probleminha de saúde, a gente fica mais reflexivo, a gente para mais para pensar. Foi o que aconteceu comigo. E, a partir dali, eu busquei algumas informações de melhorar a qualidade de vida e tudo, até que um amigo me apresentou o Instituto, né? E quando eu fui fazer os cursos, para mim aquilo foi muito forte, porque a sensação que eu tinha era de que eu estava rememorando todo aquele conteúdo. Então, eu participava das aulas ali e tinha uma sensação muito forte de, poxa, mas eu já estudei sobre isso. Só que eu não havia estudado sobre isso nessa vida intrafísica, né? E busquei vivenciar, aplicar técnicas que aquilo disparou ali as primeiras percepções que eu tive, né, que serviram de alavanca para eu aprofundar no meu processo aí de estudo. Bem, pessoal, então fica o convite. O Gustavo volta mais vezes. Foi um prazer imenso estar contigo, viu, Gustavo? E nós convidamos você a participar, então, e conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Valdo Vieira. Vocês podem aí estar no nosso GC. O site é www.ipc, né? ipc.org. Porque, pessoal, no Enigmas é assim. Aqui você vê o invisível, ouve o inaudível e acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente aqui nessa jornada. Gratidão, Gustavo. Nós que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada. Um grande abraço ao pessoal do Instituto, que sempre nos presenteia com tanto conhecimento. Até mais. Até o...